Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre escalas de temperatura. A gente vai ver como definir uma escala de temperatura e como fazer a conversão de uma escala para outra. No vídeo anterior eu defini o que é temperatura usando a lei zero da termodinâmica, mas como a gente viu, aquela definição ficou de certa maneira arbitrária. Uma pessoa pode definir uma certa temperatura para um corpo, outra pessoa pode definir outra pode definir outra e assim por diante. O que a gente quer fazer com essa escala agora é, primeiro, ordenar os corpos em uma escala de temperatura e, segundo, é saber fazer a conversão da minha escala para a escala que outra pessoa usa. A gente precisa saber conversar, né? Então, vamos ver como a gente constrói uma escala. É um algoritmo. Essa construção aqui é elementar. As escalas que a gente vai construir aqui, elas têm dificuldades, têm problemas que a gente vai discutir mais tarde. Mais para frente a gente vai definir o que a gente chama de escala absoluta. Então ainda assim vão sobrar algumas ambiguidades. Para construir essa escala a gente precisa fazer três coisas, tem três etapas basicamente. Uma é fazer o uso ou encontrar alguma propriedade termométrica, ou seja, alguma grandeza física que é suscetível à mudança de temperatura. Por exemplo, o comprimento de uma régua de metal, ou o volume de um líquido, ou a cor de uma substância, a resistividade elétrica de uma substância, a magnetização, etc. Todos esses são exemplos de variáveis termométricas ou propriedades termométricas. Elas variam se eu variar a temperatura de um sistema para o outro. Observe, a gente ainda não sabe medir temperatura, mas eu posso identificar quando a temperatura está variando ou não, de acordo com o equilíbrio térmico, como a gente discutiu no vídeo anterior. A segunda coisa que eu preciso fazer é definir alguns pontos de referência. Então, num dado ponto de referência, eu defino que a temperatura vale tanto, e em um outro ponto de referência, a temperatura vale tanto. E o último passo é fazer uma interpolação, definir um método de interpolação. Se eu definir a temperatura para dados pontos de referência, ou para dados subconjuntos, dadas partições, que a gente tinha lá no vídeo anterior, eu preciso saber qual é a temperatura nas demais partições, nos demais corpos. Para fazer isso, eu interpolo. Já vai ficar mais claro o que é essa interpolação. Vamos começar com um exemplo mais comum aqui para a gente, chamada escala Celsius. Eu vou definir mais ou menos como o Celsius fez na época, né, originalmente. A definição dela hoje em dia é um pouco diferente. Originalmente, o que o Celsius fez é o seguinte. Primeiro ele pegou uma propriedade termométrica, ele usou volume de mercúrio. Então, o mercúrio é um metal, na temperatura ambiente é líquido, e esse volume desse líquido varia consideravelmente de acordo com a temperatura. Então, se eu pego esse volume de mercúrio, coloco em contato térmico com um corpo, espero entrar em equilíbrio térmico, ele vai estar na temperatura daquele corpo, vai ter um volume. Aí eu coloco ele em contato térmico com outro corpo, tem um processo em que ele sai do equilíbrio, aí ele entra no equilíbrio térmico com o outro corpo, vai estar numa outra temperatura e vai estar num outro volume. Então a propriedade termométrica aqui que a gente pode usar é o volume de mercúrio, de uma dada porção de mercúrio. Aí os pontos de referência. A gente pega, por exemplo, essa porção de mercúrio e coloca em contato com a água fundindo, o gelo fundindo, numa pressão de 1 atm, ao nível do mar. Esse é um ponto de referência. Espera esse volume de mercúrio parar de mudar, então espera essa porção entrar em equilíbrio térmico com aquela água fundindo, aquele gelo fundindo, e aí a gente define esse estado como tendo temperatura 0 graus Celsius. Então, fusão da água, esse é um ponto de referência, a 1 atm, ao nível do mar. Isso aqui, por definição, está a 0 graus Celsius. O outro ponto de referência, eu pego a mesma porção de mercúrio
coloco em contato térmico com água fervendo, água em ebulição. Espero entrar em equilíbrio térmico e meço o volume. Nesse volume eu digo que aquela porção está a 100 graus Celsius. Então, ebulição da água também é 1 atm, por definição está a 100 graus Celsius. Originalmente o Celsius fez o contrário. Ele definiu o ponto de fusão da água a 100 graus Celsius e a ebulição da água a 0 graus Celsius. Tem problema? É óbvio que não, porque a gente agora está acostumado com temperatura alta, é algo mais quente, temperatura baixa é algo mais frio. Cuidado um pouco com esses termos, a gente ainda nem sabe o que é quente e frio, a gente só tem uma noção básica. Mais para frente a gente vai definir com precisão o que é quente e o que é frio. Então o Celsius definiu daquela maneira, pouco depois ele ou outras pessoas inverteram essa definição, e aí hoje a gente está acostumado com isso. O número alto lá na escala Celsius é quente, o número baixo na escala Celsius é frio. A terceira etapa é a interpolação, né? A interpolação que o Celsius usou, felizmente, é a interpolação linear. Já vou explicar o que é isso. É a mais simples de todas. Então é o seguinte, peguei aquela porção de mercúrio e eu vou começar a associar temperaturas com o volume daquela porção. Então aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius, aqui eu tenho o volume da porção. Aqui está a origem. Quando aquela porção tem um certo volume, no equilíbrio térmico, em contato térmico com o gelo fundindo, a temperatura por definição vale zero. Então, digamos que eu tenha esse volume aqui e a temperatura é zero. Então aqui eu tenho a fusão do gelo. Aí, a mesma porção, em contato térmico com a água em ebulição, espero um equilíbrio térmico, meço o volume. Está aqui o volume. E aí a temperatura vale 100, por definição. Tá aqui. Bom, tem o valor de temperatura em 2 pontos de referência. Agora, se eu pegar aquela mesma porção de mercúrio, colocar em contato térmico com qualquer outra coisa, algum outro corpo, e esperar entrar no equilíbrio térmico, eu vou medir o volume. Qual é a temperatura associada àquele volume que eu estou medindo? Interpolação linear significa traçar uma reta aqui. Assim, por exemplo. Ou seja, se o volume for 1 centímetro cúbico, por exemplo, eu tenho 0 graus. Se for 2 centímetros cúbicos, eu tenho 100 graus. Se for 1,5 centímetros cúbicos, a temperatura vai ser 50 graus Celsius, nessa interpolação linear. Então é assim que funciona a escala Celsius. Um segundo exemplo de escala termodinâmica bastante usada é a escala Fahrenheit. Ela é inclusive anterior à escala Celsius. A escala Fahrenheit foi definida em 1824 e a Celsius em 1842. A construção dessa escala, de definição dela, a gente vai fazer assim, mais ou menos como Fahrenheit fez. Então, a variável termométrica que ele usou foi o volume de mercúrio. Os pontos de referência foram novamente o ponto de fusão da água, a 1 atm, ao nível do mar, e o ponto de ebulição da água, na mesma pressão. Então, no ponto de fusão da água, a gente vai definir a temperatura na escala Fahrenheit como sendo 32 graus Fahrenheit. Originalmente, podia ser um pouquinho diferente disso. Hoje em dia, a gente faz essa definição. O segundo ponto de referência é o ponto de ebulição da água, na mesma
pressão, e isso vale, por definição, 212 graus Fahrenheit. E o método de interpolação também, felizmente, é a interpolação linear. Mesma história de antes, a gente vai pegar aquela porção de mercúrio, colocar em contato térmico com água fundindo e com água fervendo. E espera o equilíbrio térmico e define a temperatura. Mede o volume e associa a essas temperaturas aqui. Então aqui está a origem, aqui está o volume de mercúrio, aqui está a temperatura em Fahrenheit. Peguei a porção de mercúrio, coloquei em contato térmico com o gelo derretendo, esperei o equilíbrio térmico, medi o volume. Deu esse volume aqui. Para esse volume eu vou associar 32 graus Fahrenheit. Então isso aqui vale 32. Esse aqui é o ponto de fusão. Peguei a mesma porção, coloquei em contato com água fervendo, esperei o equilíbrio térmico, meço o volume e associo aquele volume à temperatura de 212 Fahrenheit. Está aqui o volume. E está aqui a temperatura, 212. Esse aqui corresponde ao ponto de ebulição. E aí, os demais pontos aqui, ou seja, os demais volumes que eu posso medir naquela porção, se eu colocar em contato térmico com outros corpos. Interpolação linear. Vou traçar uma reta. Vamos ver agora como a gente converte a escala Celsius na escala Fahrenheit, vice-versa. Então vamos fazer um gráfico aqui, um diagrama. Em um dos eixos a gente coloca a temperatura em Celsius e no outro em Fahrenheit. Tanto faz. Vamos chamar esse aqui de temperatura em Celsius, TC. E esse aqui de temperatura em Fahrenheit, TF. E aí vamos denotar aqui ou identificar os pontos de referência. Então, por exemplo, a fusão da água acontece a 32 Fahrenheit e a 0 graus Celsius. Então, a fusão da água está justamente aqui. A ebulição da água acontece a 202 Fahrenheit e a 100 Celsius. Então, ela está aqui. Então, aqui tem os dois pontos de referência. Ebulição e fusão. E os demais pontos? Bom, a escala Fahrenheit, observem que ela foi definida como uma relação linear entre a temperatura e o volume da porção de mercúrio. A escala Celsius também é uma relação linear entre a temperatura e o volume de mercúrio. Portanto, a relação entre a temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit também vai ser linear. Então, posso traçar uma reta aqui. E aí, encontrar TC em função de TF ou vice-versa é encontrar a equação dessa reta. Então, a equação da reta, a gente pode escrever assim. TC é igual a coeficiente linear mais coeficiente angular vezes TF. Tem que determinar o A e o B. Então, o B é a tangente da inclinação dessa reta aqui, desse ângulo aqui. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, isso aqui é 100 menos 0 dividido por 212 menos 32. Ou seja, 100 sobre 180. 10 sobre 18, 5 nonos. Substituo o B nessa expressão.
Tc igual a mais 5 nonos de Tf. Escolho um ponto qualquer aqui, coloco o Tc, coloco o Tf correspondente a esse ponto e determino quem é o A. Vamos pegar esse ponto aqui de fusão. Então, no ponto de fusão, a temperatura em Celsius vale 0. E a temperatura em Fahrenheit vale 32. Então, o A é menos 5 nonos de 32. Agora, eu determinei a conversão entre as duas escalas. Temperatura em Celsius é igual, vamos colocar os 5 nonos em evidência, 5 nonos vezes Tf menos 32. Então, a gente já sabe como fazer conversões de escala, só que essas escalas que a gente viu, por exemplo, aqui, Fahrenheit, Celsius, elas têm o problema que elas dependem de uma substância termométrica. Isso não é tão conveniente, pelo seguinte: imagina que eu estou conversando com um extraterrestre. A gente tem uma linha telefônica aqui, a gente está conversando. E a gente começou a discutir termodinâmica e eu quero saber se lá no planeta dele, qual é a temperatura. Bom, aí a gente tem um problema. Ele não sabe o que é temperatura, não sabe o que é uma escala termodinâmica. Aí eu começo a explicar, ou eu passo o link desse vídeo aqui para ele e ele vai definir uma escala de temperatura. Eu falo para ele, pega uma porção de mercúrio. Aí ele já me interrompe. Não, a gente não tem mercúrio aqui, eu nem sei o que é mercúrio. Enfim, aí me diz, eu tenho a substância X, eu posso medir o volume dela. Esse volume varia consideravelmente com a temperatura. Ótimo, então ele pega uma porção dessa substância X e eu falo para ele colocar em equilíbrio térmico com a água fundindo, uma dada pressão. Ele consegue fazer isso. Ele mede o volume da substância X, digamos que deu 1 em alguma escala. E a esse 1 ele associa 0 graus Celsius. Vamos supor que a gente queira conversar na mesma escala de temperatura. Aí eu peço para ele repetir isso com a água em ebulição. Ele pega a substância X, coloca em contato térmico com a água em ebulição, espera o contato térmico, medir o volume de 1,6 e associa isso a 100 graus Celsius. Tá certo. E faz uma interpolação linear. Será que isso vai funcionar? Será que a gente vai conseguir se entender? Aí eu pergunto para ele então, qual é a temperatura ambiente que você tem aí? Aí ele vai lá, pegou esse termômetro que ele fez com a substância X, colocou ali para o lado de fora da janela, esperou um pouquinho entrar em equilíbrio térmico, e ele verificou que o volume da substância que ele tem foi 1,3, está na metade do caminho aqui. Está nesse ponto aqui. De acordo com a escala que ele formulou, se ele mediu 1,3, ele vai ter uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, 1,3 aqui, 50 aqui. Ótimo, ele me diz, minha temperatura aqui é 50 graus Celsius. Será que faz sentido? Talvez, se eu pegar o meu termômetro de mercúrio aqui, na minha escala Celsius, definida com aquele termômetro de mercúrio, e levar lá para o planeta dele e colocar lá para fora da janela, talvez o mercúrio não vá dilatar 50%, ele não vá ter um volume de 1,5 aqui. Talvez ele tenha dilatado só um pouquinho, talvez ele esteja em 1,1 aqui. Se ele dilatou só um pouquinho, a temperatura que eu vou medir no meu termômetro não é 50 graus Celsius, vai ser 10 graus Celsius. Em outras palavras, o comportamento da dilatação da substância X é completamente diferente da dilatação do mercúrio. Portanto, o termômetro que a gente tem aqui, a escala de temperatura, depende da substância termométrica, ela não é absoluta. Se eu usar mercúrio, eu vou ter uma escala. Se eu usar a substância X, eu tenho outra escala. E essas escalas vão apresentar medidas
distintas. Então você já pode perceber aqui que eu e o ET a gente não vai estar se entendendo. Ele me disse que estava a 50 graus Celsius, mas não é verdade, ele estava a 10 graus Celsius. Porque ele usou uma substância diferente na hora de medir, de definir a escala, de definir ou construir um termômetro. Então seria interessante que existisse uma escala absoluta, que não depende da substância termométrica, que tanto eu e o ET a gente vai concordar. Felizmente essa escala existe, é chamada escala Kelvin. Ela não depende de uma substância termométrica. A gente vai ser capaz de conversar sobre a temperatura com o ET se a gente entender essa escala absoluta, essa escala Kelvin, que não depende de uma dada substância. Então a gente pode fazer o seguinte: eu vou pegar um gás qualquer, uma quantidade qualquer, com a única restrição é que ele tenha uma densidade muito baixa, seja um gás extremamente rarefeito, o máximo que eu conseguir. Peguei esse gás de referência, vai ser o gás zero, e eu vou colocar em contato térmico com diferentes corpos que eu sei que estão a diferentes temperaturas. E aí eu anoto o produto de P vezes V, pressão vezes volume desse gás de referência. Está aqui, pressão vezes volume do gás de referência zero. Vamos anotar esses números no Sistema Internacional, por exemplo. Fiz isso com a fusão da água, anotei o PV aqui. Com a ebulição, anotei o PV aqui. E aí eu vou definir uma escala, chamada Kelvin. Nesse ponto de fusão da água, para aquele valor de P vezes V, eu digo que eu tenho 273,15 Kelvin. Para esse valor de PV de referência, ou seja, na ebulição da água, por definição eu tenho 373,15 Kelvin. Faço isso para diferentes corpos, diferentes temperaturas, eu defino essa escala Kelvin. Tá? Agora, o que eu noto é o seguinte: se eu pegar um outro gás, uma outra quantidade, uma outra substância, contanto que ela seja bem rarefeita, bastante rarefeita, o máximo que eu conseguir, eu vou ter essa curva aqui. Eu escrevo ou traço os valores de pressão vezes volume em função da temperatura ou em função do P vezes V do meu gás de referência. E isso vai me dar uma reta, contanto que a densidade seja baixa o suficiente. Se eu pegar outro gás, qualquer outra substância, qualquer outra quantidade, também vai continuar dando reta, contanto que a densidade seja suficientemente baixa. Então, mudar o gás ou mudar a quantidade do gás, mudar a substância e a quantidade, o que vai acontecer nessas curvas é que eu vou estar mudando a reta, mas sempre vai ser uma reta, nesse regime de densidade muito baixa. O que isso implica? Qual a importância disso? Quando eu estou com esse gás 2, eu fiz um termômetro com esse gás 2, eu coloquei em equilíbrio térmico com a água fundindo, eu tenho um certo valor de PV, que eu meço. Está aqui. Se eu pegar o mesmo gás 2, colocar em contato térmico com água em ebulição, eu tenho um novo valor de PV, medir. Agora, suponha que eu pegue esse gás 2 e coloque em contato térmico com um outro corpo, e o que eu noto é que o PV está na metade do caminho. Está aqui. Se ele está na metade do caminho, o PV, qual deve ser a temperatura? Bom, projeto aqui e depois desço aqui, projeto aqui embaixo. Vai ser metade do caminho entre 273,15 e 373,15. Essa escala aqui foi definida linearmente, então essa metade do caminho vai ser 273,15 mais 50. Ou seja, esse ponto aqui, 323,15 Kelvin. Se eu pegar o gás 1, pegar o gás 3, pegar o gás de referência, sempre a metade do caminho na variação de pressão vai corresponder a 323,15. Opa, agora a gente tem uma escala de temperatura que independe da substância, independe do gás que eu estou usando, contanto que eu use um gás bastante rarefeito.
Agora eu consigo conversar com o nosso amigo ET. Eu falo para ele o seguinte: amigo ET, pega qualquer gás que você tem aí. Pode ser o gás mais estranho, o gás X. Ele pega o gás X. Só vou pedir para você pegar a densidade mais baixa que você conseguir, uma densidade extremamente baixa para esse gás X. Ele consegue fazer isso, beleza. Agora vai lá, coloca esse gás X, vamos supor que esse aqui é o gás X. Coloca esse gás X em contato com a água fundindo, na pressão de 1 atm, e mede o valor de PV. Aí ele vai fazer o seguinte: a água fundindo, está aqui, e ele mede o valor de PV. Certo, deu esse valor. Pega o mesmo gás, coloca em contato com a água em ebulição, espera o equilíbrio térmico e mede o valor de PV. Está aqui. E ele verifica que isso aqui é uma reta para esse gás X com a densidade muito baixa. Ok, se ele pegar esse gás e colocar lá na janela dele e ele verificar que a pressão vezes volume está aqui na metade do caminho, deu isso aqui, então qual deve ser a temperatura que ele tem lá fora? Só projetar aqui embaixo. Opa, agora a gente começou a falar na mesma língua. É a mesma temperatura de 323,15 Kelvin. Então essa escala feita com esses gases rarefeitos aqui é uma escala absoluta. Essa é a escala Kelvin. Para converter de Kelvin para Celsius, aqui no ponto de fusão eu tenho 0 graus Celsius. E aqui no ponto de ebulição eu tenho 100 graus Celsius. E ambas as escalas são lineares. Então a conversão fica o seguinte: temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273,15. Então tá, pessoal. A gente conseguiu conversar com o ET, discutir temperatura com ele. Só tem um problema, né? Imagine que eu ligo para um outro amigo ET, o ET2. Faço para ele fazer um termômetro com esse gás e ele me diz o seguinte: bom, aqui a gente não tem gás. Eu não respiro, não tem gás aqui. Bom, e aí será que a gente consegue discutir temperatura? A resposta é sim, e a gente consegue discutir usando a mesma escala Kelvin, só que como a gente vai discutir, como eu vou falar sobre a escala Kelvin, sobre temperatura absoluta, se eu nem tenho gás, a gente só vai ser capaz de responder essa pergunta vários e vários vídeos mais para frente. A gente vai conseguir fazer isso usando o que a gente chama de motor ou máquina térmica reversível. Então, vocês vão ter que esperar mais um pouquinho para saber como falar sobre temperatura com um ET que vive num planeta que não tem gás. Então, no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre dilatação térmica. Até mais então, pessoal.